Bom dia, hoje são 30 de novembro de 2013, sábado, Brasília, Distrito Federal. Este é o 29º vídeo sobre o livro Uma História Politicamente Incorreta da Bíblia. Quem escreveu foi o filósofo norte-americano Robert J. Hutchinson. Repito, 29 vídeos até agora sobre este livro aqui e apenas focando o primeiro capítulo. Cheguei a este livro por meio do internauta Cosmos Evil. E ele me indicou o livro, disse que o filósofo aqui, Robert J. Hutchinson, que é cristão, disse que ele desce o cacete aqui nos ateus. Aí eu prometi ao Cosmos Evil que iria comprar o livro, iria lê-lo, obviamente, e depois iria mostrar as baboseiras do escritor. Porque é impossível alguém defender religião. Religião é pura fantasia, é pura ilusão, é pura superstição. Pois bem, estou aqui, né? Vamos a mais um vídeo aqui. Na página 25 do livro, aqui está, página 25, ó. Transcrevi o que está aqui no quadradinho aqui, ó. Transcrevi para cá. Mais uma baboseira do Robert J. Hutchinson, que tenta inutilmente defender sua crença cristã. Ele aqui desce o cacete nos ateus, dizendo que os ateus são imbecis, ignorantes, são charlatães. Uma loucura, né? Pois bem, então, página 25. Leia aí, aqui, ó, o que está dentro do quadrado aqui, ó. Transcrevi para o quadro, ó. Ipsis literis, até a vírgula, sem modificar nada. Enquanto você vai ler aí, eu vou cantar uma música do Elvis Presley para você, tá? Muito bem, vamos lá. Veja aí, ó. Kiss me quick, I who still have a sweet lace. Close your lips, I lips I long me too long. Cause tomorrow there's me soul and sin, long inspiring, leech sender. Kiss me quick, because I love you so. Kiss me quick, because I love you so. Muito bem, então, transcrevi para o quadro o que ele diz aqui, ó. Acompanhe aí, ó. Vou ler aqui, ó. Acompanhe aí. Escreve assim o filósofo Robert J. Hutchinson, que morou 10 anos em Israel, estudou lá a língua hebraica, fez um mestrado em estudos bíblicos e ele escreve artigos religiosos para revistas evangélicas e revistas católicas lá nos Estados Unidos da América do Norte, onde ele mora, na Califórnia. Pois bem, veja aqui o que ele escreve no livro dele. Um livro que os ateus gostariam de queimar. O Livro Negro do Comunismo, de Stephanie Courtauld, Bertrand, Brasil, 1999. Esse livro negro do comunismo faz a contabilidade de todos os horrores causados pelos estados comunistas ateus do século XX. Pronto, muito bem. Vamos aqui. O Robert J. Hutchinson, mais uma vez, tenta enganar leitores bobinhos. Ele não consegue enganar leitores inteligentes. Agora, os bobinhos que leem esta porcaria aqui, os bobinhos, vão acreditar. Principalmente aí os cristãos, porque ele escreve para cristãos. E aí é fácil enganá-los. Pois bem, veja o que ele diz aqui, o Robert J. Hutchinson. Um livro que os ateus gostariam de queimar. Aí vem o título do livro. O Livro Negro do Comunismo. É o título do livro. O Livro Negro do Comunismo. De Stephanie Courtauld. A editora Bertrand, Brasil, ano 1999. Esse livro negro, ele coloca aqui entre aspas, né? Esse livro negro do comunismo faz a contabilidade de todos os horrores causados pelos estados comunistas ateus do século XX. Página 25. Ora,
O Robert J. Hudson é muito infantil e ele usa até aqui a má fé para enganar leitores bobinhos, né? Tentando inutilmente defender sua crença cristã. Ele está dizendo que este livro aqui, o Livro Negro do Comunismo, traz ali horrores causados pelos comunistas ateus, né? No século XX, os horrores cometidos pelo comunismo. Tivemos aí, né, as revoluções socialistas, né? Cuba, a antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? Ali o comunismo, na Alemanha Oriental, né? O comunismo ali, não é isso? Dividindo as duas Alemanhas, a ocidental capitalista e a oriental comunista, né? Terrível, né? O comunismo foi ali. E Polônia, né? Na China, etc. Então, este livro aqui, o Livro Negro do Comunismo, traz ali inúmeros horrores cometidos pelos comunistas. Só que o Robert J. Hudson, como eu digo, ele sempre tenta enganar facilmente leitores bobinhos. Então ele diz aqui que, ó, um livro que os ateus gostariam de queimar. Eu sou ateu. Eu jamais queimaria um livro qualquer. Jamais. Principalmente o livro com o título O Livro Negro do Comunismo. Jamais eu queimaria. Eu sou ateu. Não sou comunista. Não sou socialista. Sou ateu. Como eu digo em meus vídeos, e mostro isso de forma clara, buscando aí dicionários, né, como já mostrei aqui, uma coisa é o ateísmo, outra coisa é o comunismo. O ateísmo é a mera descrença em divindades, em deuses. Só isso. É a mera descrença em deuses, em divindades. Só isso é o ateísmo. O comunismo é outra coisa. Comunismo, o nome já diz, comum. Tudo comum, ou seja, tudo de forma pública, tudo do povo. Comunismo, comum. Comunismo é um sistema que envolve aí o social, o político, né? Social, político, de uma nação, de um povo. O sistema político, social, de um povo. Mudando ali a propriedade privada, certo? Mudando a propriedade privada e substituindo-a pela propriedade coletiva dos meios de produção. Então é isso. Comunismo é uma coisa completamente diferente de ateísmo. No comunismo, na definição de comunismo, nada tem a ver ali ateísmo. Nada. É transformar uma sociedade, o comunismo. Tirando ali, exterminando a propriedade privada, os bens privados das pessoas e instituindo o bem público, a propriedade coletiva dos meios de produção. O Robert J. Hudson é tão fraco aqui que ele é incapaz de trazer um grupo de ateus, que não sejam comunistas, um grupo de ateus, ateus terroristas, por exemplo. Ele não encontra na história do homem, na história do terrorismo, um grupo de pessoas ali formado por ateus, com o objetivo de matar pessoas que não acreditavam ou que não acreditam em Deus. Ele não encontra um. Então, toda vez que ele se refere aqui a ateus ruins, ele dá como exemplo o comunismo, como se todos os ateus fossem comunistas, como se todos os ateus aprovassem o comunismo. Eu sou ateu, não sou comunista, sempre fui contra o comunismo e contra o socialismo, sempre. E ele diz aqui, infantilmente, repito, ele diz, um livro que os ateus gostariam de queimar. Jamais, jamais eu vou queimar, eu, como um ateu, vou queimar qualquer livro. Ao contrário, livro nenhum deve ser queimado. Todos os livros devem ser lidos. Muito bem. Ora, como o Robert J. Hudson só escreve aqui bobagens, tentando inutilmente defender sua crença cristã, então é óbvio que ele vai trazer para o livro dele aqui fatos horríveis,
cometidos por comunistas, que ali eram baseados no ateísmo, né? Os comunistas não acreditavam em deuses, né? Em divindades, eles. Mas eles praticaram essas revoluções aqui, não com esse objetivo único de matar pessoas que acreditavam em Deus. Isso é conversa fiada. Eles aqui mudaram o sistema em Cuba, na antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, na Polônia, na Alemanha Oriental, na China, na Coreia do Norte, por exemplo. Eles mudaram o sistema para implantar a propriedade coletiva dos meios de produção. Diferentemente, não foi apenas com aquele único objetivo de chegar ali, àqueles países, e matar as pessoas que acreditavam em deuses. Conversa fiada. Se isso fosse verdade, que os comunistas, o objetivo deles era matar pessoas que acreditavam em Deus, então não haveria um ser humano vivo na antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Não havia um ser humano vivo na Polônia. Não havia um ser humano vivo em Cuba hoje. E não havia nenhum ser humano vivo na Coreia do Norte. Porque aquele povo ali todo, aquele povo acreditava e acredita ainda em deuses. E por isso não foram assassinados. O sistema é outro. Pois bem, então aqui o Robert J. Hutchinson infantilmente tenta enganar leitores bobinhos. E ele consegue. Consegue, mas ele não engana os leitores inteligentes. Ora, dizer que os ateus gostariam de ver queimado o livro negro do comunismo, isso é uma idiotice tremenda. Eu sou ateu e jamais eu iria queimar o livro chamado o livro negro do comunismo. Jamais iria queimar. Como também não vou queimar este livro aqui, ó, bem parecido o título com o fornecido pelo Robert J. Hutchinson. Veja aqui. Olha o livro. O livro negro do cristianismo. O livro negro do cristianismo. O Robert J. Hutchinson, obviamente, não iria colocar este livro aqui, ó. Não iria citar este livro aqui no livro dele, porque ele é cristão. Ele defende inutilmente a crença cristã dele. Mas ele não vai colocar aqui o que está escrito neste livro, livro de história. Ele não vai colocar aqui no livro dele. Ele coloca o livro negro do comunismo, mas não coloca o livro negro do cristianismo, que é o livro negro da fé, da crença do Robert J. Hutchinson. Aqui está, escrito por 3 historiadores, Jacopo Fo, o Sérgio Tomar e a Laura Malutelli. Aqui, ó. 3 autores, o livro negro do cristianismo. E aqui diz, 2000 anos de crimes em nome de Deus. Aqui está, o livro negro do cristianismo. É óbvio que ele, Robert J. Hutchinson, não vai citar este livro aqui no livro dele. Entendeu? Como ele engana facilmente os leitores bobinhos, né? Pois bem, e veja aqui, ó. Ele diz que esse livro negro do comunismo faz a contabilidade de todos os horrores causados pelos estados comunistas ateus do século XX. Sempre assim, quando ele busca aqui querendo macular a imagem dos ateus, como ele não encontra grupos ateus aí formados para matar pessoas que acreditavam e que acreditam em deuses, como ele não encontra, aí sempre que ele se refere a ateus, ele bota aqui os comunistas. Ó, sempre assim, comunistas, ateus, comunistas. Ele não consegue fazer a diferença de ateu apenas. Não, aquele grupo ali é formado por ateus, nada com o comunismo, mas é formado por ateus para matar pessoas que acreditam em deuses. Ele não faz isso, porque ele não encontra. Ele não encontra, então ele confunde aqui, espertamente, ateísmo com comunismo. Essa aí é a fragilidade, né? Uma das fragilidades do Robert J. Hutchinson. Pois bem, ateu nenhum, longe de comunismo, o ateu puro ali, ateu nenhum é contra livro algum. Ateu nenhum quer queimar livro algum. Tudo isso é conversa fiada do Robert J. Hutchinson. Quem gosta de queimar livros é o povo religioso. A gente vê por aí, né?
cristãos queimando o Alcorão, por exemplo, cristãos queimando o Alcorão. Isso aí na terra do Robert J. Hutchinson. Pastores ali cristãos queimando o Alcorão. Todo mundo sabe disso. E vou aqui dar vários exemplos. E também pessoas do islamismo queimando a Bíblia cristã. Ou seja, religiosos com ódio ali um do outro, brigando entre si. É o que a gente vê no mundo aí, né? É a religião que gosta de queimar livros. E não os ateus. É a religião que gosta de queimar livros. É a religião que proíbe a leitura de alguns livros para os fiéis. A Igreja Católica, com seu índice de livros proibidos, a Igreja Católica Apostólica Romana, trazia ali e traz inúmeros livros de leitura proibida para os fiéis. O índice dos livros proibidos, Igreja Católica Apostólica Romana. E também os líderes evangélicos e líderes protestantes também aconselham, isso é comum aqui no Brasil, aconselham os fiéis a não ler alguns livros, porque ali, se eles forem ler, a sua fé ficará abalada. Então, a técnica é essa, é impedir que pessoas tenham acesso a alguns livros. E a mentira que está por trás disso é de que a fé ficará abalada. Ao contrário, é porque eles não querem que os fiéis conheçam a verdade. Mas isso é impossível, né? Porque aqui no Brasil, por exemplo, existe a liberdade de expressão, né? Existe aqui. Qualquer pessoa tem o direito de se expressar. E temos aí livros, né? Jornais, revistas e principalmente o YouTube, que presta um serviço maravilhoso. Qualquer pessoa pode fazer um vídeo caseiro, como eu estou fazendo aqui, e trazer a verdade para abrir a cabeça das pessoas. Ninguém pode impedir essa liberdade de expressão. O YouTube está de parabéns. Pois bem, então é a religião que proíbe a leitura de livros. É a religião que queima livros. São os religiosos que queimam livros, né? Tivemos aí vários, né? E os regimes comunistas também, obviamente, proibiam a leitura de livros. Os regimes comunistas proibiam a leitura de livros, né? Queimavam livros. É isso? No regime socialista e no regime comunista, né? Não havia ali, não há liberdade de expressão. Não é isso? Comunistas e socialistas também. Não havia liberdade de expressão. Só que isso não é coisa de essencialmente ateísmo. Ateísmo não está ligado obrigatoriamente a comunismo. Sou ateu, mas sou contra o comunismo e o socialismo. Pois bem, então quem gosta de queimar livros, quem gosta é a turma religiosa, que a gente vê por aí, em toda a história, né? A queima de livros ali, né? A queima de imagens relativas aí a crenças de outros povos, né? E a Bíblia é um exemplo disso, né? A Bíblia é um exemplo de violência, de barbaridade, né? Que é o livro aqui, entre aspas, sagrado do senhor Robert J. Hutchinson, a Bíblia. E é um livro cheio de horrores. Os horrores, as mortes, as carnificinas não estão apenas no livro negro do comunismo, mas também no livro negro do cristianismo e também na própria Bíblia cristã, que é o livro sagrado do Robert J. Hutchinson, como vou descrever aqui em vários vídeos, né? Ora, os horrores estão ali, em vários livros, em várias religiões, né? No comunismo também, né? Mas não no ateísmo, porque ateísmo não é sinônimo de comunismo. Os ateus não queimam livros aí de quem quer que seja. Ao contrário, os ateus leem todos os livros. E é por isso que eles têm um conhecimento sólido, né, contra as superstições da vida. Aí, religião, astrologia, quiromancia, cartomancia, simpatia, né, ufologia, essas fantasias aí, né. Os ateus colocam na lata de lixo, que é o lugar merecido delas. Portanto, aí é conversa fiada do Robert J. Hutchinson,
quando afirma aqui que os ateus gostariam de queimar o livro negro do comunismo, como se isso aqui ofendesse os ateus. Ao contrário. Pois bem, aí está, o livro negro do cristianismo, ó, 2000 anos de crimes em nome de Deus. Aqui está. Já que o Robert J. Hutchinson diz que os ateus gostariam de queimar o livro negro do comunismo, quem sabe, se fosse possível, o Robert J. Hutchinson queimaria este livro aqui, ó, o livro negro do cristianismo, né? Portanto, aí, mais um vídeo mostrando as baboseiras do filósofo Robert J. Hutchinson, que tenta inutilmente defender sua crença cristã, que tenta inutilmente enganar leitores inteligentes. Ele engana leitores bobinhos. Muito obrigado.